Santo nos batiza, nos encha, nos inspira nesse momento de reflexão. Me inspira, Espírito Santo. Te entrego minha voz, todo o meu ser. Vem falar através de mim, venha nos conduzir nessa manhã. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos consagramos a Ti. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 22b ao 25. Veja bem, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, né? Tem duas, a segunda é menorzinha. Essa palavra aqui eu digo para você, sinceramente, sobretudo você que tem família, quem não tem família? Sobretudo você que se relaciona, quem não se relaciona com outras pessoas, né? Então, uma passagem que a gente tem que ter aí grudada no espelho do banheiro, colada aí na cama, né? Na beirada da cama, porque é muito forte. Veja só, é a parte B do versículo, né? Então, é o seguinte: busca a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Guarde essa palavra no seu coração, a paz. Eu vou falar bastante hoje sobre a importância da paz. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que elas geram rixas. Em algumas traduções diz, sabendo que elas geram disputas, contendas, né? Versículo 24. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo. Ontem eu li uma tradução que dizia assim, não convém que o servo do Senhor seja briguento, né? Uma tradução do lecionário, né, da missa. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, versículo 24, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente, porque não existe ensino sem paciência. Versículo 25. Com brandura, ele deve instruir os opositores. Outras traduções dizem com mansidão. Ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam e reconheçam a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, gente, ela é muito forte para nós, porque veja bem, ela está dizendo, busca a justiça, a fé, o amor e a paz. Busque a paz. Olha, eu já digo para você, nada vale o preço da sua paz. Nada. Sabe? Hoje você já tem que se perguntar, o que tem roubado a minha paz? E por que isso tem roubado a minha paz? O padre vai discorrer um pouco sobre a paz, mas antes de voltar na paz, que é o primeiro elemento aqui do primeiro versículo, eu quero trazer essas outras coisas que o versículo está dizendo. Olha, nega-te, né? Versículo 23, as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, ou não convém que o servo do Senhor seja briguento, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar e paciente. Veja bem, filho, filha, a palavra de Deus está dizendo, a briga, a discussão, a contenda não é o melhor caminho para você viver, para você resolver os seus conflitos. Seja manso, né? O servo do Senhor é manso para com todos, paciente para ensinar. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que não erra quem age com mansidão, nunca erra. E a gente tem que, nós como cristãos, imitar o exemplo de Jesus. O que Jesus disse? Vinde após mim, que sou colérico e humilde de coração. Vinde após mim, que sou revoltado e humilde de coração. Vinde após mim, que sou destruidor e humilde de coração. Não, Jesus disse, vinde após mim, que sou manso e humilde de coração. Santo Afonso dizia que a mansidão é sempre o melhor caminho. Que eu sei que tem coisas que roubam a nossa paz, afetam o nosso juízo, né? Logo cedo já tem gente aí querendo afetar o seu juízo. Sempre tem um espírito de porco que o inimigo envia para afetar o nosso juízo, né? Mas a palavra está sendo clara, filho, filha. Não seja briguento. Não viva alimentando contendas, discussões. Opte pela mansidão. Eu costumo dizer que tem gente que acredita que nasceu com a vocação de colocar todo mundo no seu lugar. Eu coloco as pessoas no lugar, padre. Cuidado, porque você nunca está vendo o quadro todo, né? Deus vê. Às vezes você acha que você está colocando a pessoa no lugar, mas você está atrapalhando o processo de crescimento, de conversão, de transformação que Deus está fazendo naquela pessoa.
Entre você no seu lugar, né? Entre eu no meu lugar, buscando a minha conversão, que eu já vou estar fazendo um grande favor para o mundo, né? E é claro, existem situações nas quais você tem que corrigir, talvez um filho, um subordinado no seu trabalho, né? Mas o faça com mansidão. E aqui está a máxima que São Francisco de Sales sempre ensinou. Nunca corrija ninguém no momento da ira. Nunca. Porque você sempre vai se exceder. Filho, filha, quando você está irritado, quando você está nervoso, a correção não vai surtir efeito. Por quê? Porque você vai se exceder, você vai sair da mansidão e vai muitas vezes inconscientemente partir para a agressão. Ainda que seja aquela agressão branca, né, no sarcasmo, na ironia, o que faz muito mal também, né? Então, não corrija no momento da ira, não resolva a situação no momento da ira. Padre, qual é o melhor momento para conversar sobre um conflito? Quando o seu coração estiver manso e em paz. Se aconteceu agora e você não tem condição, espera um pouquinho, né? E mais uma vez eu digo, não é que a gente não tem que corrigir, mas corrija com mansidão. E revisite hoje as suas atitudes, as suas palavras com relação àqueles que convivem com você. Porque às vezes você, filha, casada, padre, meu marido não me dá atenção, mas talvez você não percebeu que você não está falando com ele com mansidão, você está sempre dando ordens, você está sempre só cobrando, né? Então como é que você vai exigir uma coisa se você não está agindo com mansidão? Lembre-se do que nós lemos aqui, o servo do Senhor não é briguento, ele age com mansidão, ele não é barraqueiro, tá? Tem gente que tem a tendência a ser barraqueiro, tudo a pessoa faz um escândalo, né? Esse não é o jeito de Deus de resolver as coisas. Padre, mas eu sou assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. Quando Cristo entra na sua vida, na minha vida, Ele nos convida a ser melhores. A gente não tem que reproduzir os padrões que não são bons, né? Os erros. Ele te chama, filho, com todo respeito à sua história, filha, a ser melhor, né? Seja mansa na maneira como você fala com seu marido, na maneira como você fala com a sua esposa, filho, na maneira como você corrige os seus filhos. Mas esse menino é impossível, padre, eu sei, mas não vai surtir efeito, você vai se exceder e depois vai ficar se culpando, eu bati, eu fiz o que eu não devia, né? E para você que está sempre irritado, porque tem gente que já acorda irritado, né? Peça ao Senhor hoje, Jesus, me dá um coração como o teu. Tem pessoas que têm um temperamento bem colérico mesmo, né? Que pode ser canalizado para coisas muito boas, né? Mas peça ao Senhor, Senhor, me dá um coração manso como o teu. E não viva essas disputas dentro de casa. Quantas pessoas, famílias nas quais a nora disputa com a sogra disputa com a nora, e os cunhados, os irmãos disputando, esse não é o jeito de Deus. Padre, eu sou assim mesmo, eu tenho que resolver o problema. Eu te faço uma pergunta, às vezes que você agiu sem mansidão, com ira, com agressão, resolveu mesmo o problema? Olha para a sua história, seja honesta agora. Às vezes que você xingou o seu cunhado e falou todas as verdades, resolveu o problema? A família ficou em paz? Tudo foi para frente? Eu tenho certeza que não, gente. Porque a agressão gera agressão, violência gera violência, mas quando você é manso, você dá um step back, você dá um passo para trás e deixa Deus ser Deus, né? Você deixa Deus entrar na situação, você deixa Deus agir na situação, sabe? Então, primeira parte, sobre a mansidão. Agora eu quero centrar bastante a minha reflexão sobre a paz, né? Você viu que o primeiro versículo que o padre leu dizia, buscai a paz com todos. Gente, a paz é algo muito importante. Porque quando você perde a paz, uma pessoa irritada, por exemplo, nunca é uma pessoa sábia. Uma pessoa irritada, na irritação você não tem sabedoria. Porque a irritação, ela cega os seus olhos, ela cega a sua percepção. Você não analisa todos os ângulos da questão quando você está irritado. Você só vê aquilo que te irrita, você só vê o erro da pessoa, que não é só erro, a pessoa não é só erro. A pessoa tem coisas muito boas, mas na irritação, você é subtraído pelo negativo e você só consegue perceber aquilo que não é bom, sabe? Então é preciso manter a paz. E saiba de uma coisa, a paz não é uma decisão, a paz não é um sentimento. Eu estou em paz. Não. A paz é uma decisão. Guarde isso no teu coração. Filho, filha, a paz é a decisão de confiar em Deus em toda e qualquer situação.
A paz é a decisão de aprender a lidar com as preocupações. Gente, não há utilidade na preocupação. E a partir da oração, do estudo da palavra, você vai aprendendo a lidar com a preocupação. Porque a preocupação não resolve o problema, ela só esgota você e rouba a sua energia. Eu gosto daquela imagem que preocupação é como quando você passa um dia numa cadeira de balanço. Você se move o dia inteiro, mas não sai do lugar. Já fez a experiência de ficar numa cadeira de balanço? Os mais novinhos que não sabem o que é isso, o tio explica, tá? Era uma cadeira que ficava assim balançando. Hoje em dia não vê mais, a gurizada não vê mais, né? Ficava balançando. É muito gostoso. Você ficar ali por uns 15 minutos, né? Mas você ficar o dia inteiro numa cadeira de balanço, você está movendo, está gastando um pouco de energia, mas você não sai do lugar. A preocupação é isso, né? A preocupação vai roubando a nossa energia. E a preocupação é a principal inimiga da nossa paz. Porque a preocupação, ela rouba a sua paz. Ela vai roubando a sua quietude de alma. E, ai padre, eu não tenho paz porque eu tenho muito problema. Filho, filha, aí que você se engana. A virtude está em saber manter a paz do coração, mesmo em meio aos problemas. Se você olha o livro do Êxodo, por exemplo, o pior momento da vida do povo de Israel e de Moisés foi quando eles estavam encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Que situação horrível! Um mar de um lado e um exército sedento de te matar, né, de te destruir, forte, o maior exército da época, vindo para te perseguir. Mas o que Deus disse a Moisés naquele momento? Você e o povo, fiquem em paz, e eu combaterei por vós. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20. Fiquem em paz que eu combaterei por vós. Diante da maior tempestade da sua vida, o que você pode fazer é manter a sua paz e deixar Deus combater por você. Claro, fazendo o que só você pode fazer, mas confiando em Deus, mantendo o foco em Deus. E você pode se perguntar hoje, o que rouba a sua paz? O que tem minado a sua paz? É a preocupação? Tem gente que tem a tendência a ser muito exagerada na preocupação, né? Às vezes o filho vai fazer uma viagem. Ai, cuidado, filho, você vai perto do rio, pode cair um jacaré, pode vir te engolir. Meu Deus do céu, né? Relaxa. E se tiver acontecido uma coisa ruim, gente, vai acontecer. Um acidente, às vezes acontece. Mas não é você se preocupar que vai impedir o acidente de acontecer. E mais, né? É preciso confiar em Deus e lutar para fazer a nossa parte, que da nossa parte nós não provoquemos o acidente, né? Mas viver a vida, desencanar com as coisas, né? O que rouba a sua paz? Pensa aí por um minuto. Eu percebo, por exemplo, que quando eu estou muito apressado, eu perco a paz. Então eu tenho percebido que eu tenho que dar uma segurada, né? Dar uma seguradinha para sempre acalmar, fazer as coisas aos poucos. Sempre acalmar o meu coração, porque quando eu entro nessa agitação, eu percebo que isso vai roubando a minha paz. Essa é a minha experiência, qual é a sua, né? Talvez você percebe que quando você entra naquela discussão, por exemplo, você discutiu com seu marido, não, padre, porque ele está errado, ele tem que ver. Só que você discutiu porque você está certa em falar, mas você ficou o dia inteiro sem paz. Não resolve. Eu penso que a correção, ela precisa ser muito assertiva. Muito assertiva. Por exemplo, você tem que corrigir alguém, tem que conversar com o marido, procura um momento de paz, de mansidão, senta e conversa sobre aquilo naqueles 15 minutos e vai para frente. Vai para frente. Acabou. Porque se você não faz isso, você vai ficar 24 horas por um mês falando, você não jogou lixo, você olhou para a vizinha, você gastou a mais. Senta de uma vez e fala e acabou. Porque senão a gente fica remoendo, né? Isso é muito ruim. Então o que rouba a sua paz? É esse remoer, é esse ficar preso às situações. E você sabe que, biblicamente, existem 3 dimensões nas quais a gente precisa manter a paz, né? A primeira dimensão é, como São Paulo escreveu aos Romanos, buscai a paz com Deus, né? Buscai reconciliar-vos com Deus. Você precisa manter a paz com Deus. E como você mantém a paz com Deus? Em primeiro lugar, pela confiança nele. Deus está cuidando de você no meio da tempestade. Ele está cuidando de você em todos os momentos. Ele te ama. Nada vai mudar isso. Ele é apaixonado por você, querido filho, querida filha.
Deus escolheu você. A misericórdia dele é maior que os seus pecados. Ele sabe essa luta que você tem vivido, essa insônia. Ele conhece os dramas do teu coração, esse pecado no qual você tem recaído. Ele não desiste de você. Então, mantenha a confiança em Deus. E saiba que também, para manter a paz com Deus, a gente tem que evitar o pecado, porque o pecado constrói um muro entre nós e Deus, né? Então, buscar a confissão, buscar viver segundo a vontade de Deus, essa é uma maneira de manter a paz com Deus. Mas veja bem, a gente precisa também, além de manter a paz com Deus, lutar para manter a paz. Guarde isso no coração que o Padre vai falar, é muito forte. Lutar para manter a paz conosco mesmos. Manter a paz com você mesmo. E não é simples, tá? Eu estou em paz comigo mesmo. Será que você está? Porque muitas vezes, eu como padre, sacerdote, atendendo pessoas, eu vejo pessoas que vivem lutando, guerreando contra si mesmas. Eu fiz algo que não devia ter feito no passado. Sempre guerreando com o passado. Ou eu não fiz algo que eu devia ter feito. Ou eu fiz demais, eu fiz de menos. O passado passou. E Deus te perdoa. Busque a confissão, claro, mas Deus te perdoa. Você não muda o ontem. Mas quanta gente frustrada com relação a si mesmo. Padre, eu devia ter casado com fulano, não com cicrano. Você já casou com o bendito. Tá aí, minha filha. Veio o pacote com tudo junto. Com a barriga grande, com a chatice. Deus está na realidade. Abraça a sua realidade e deixa o passado na mão de Deus. Porque se você vive guerreando contra você mesmo, sabe? Você não tem paz. Você precisa se aceitar. Porque Deus te aceita, Deus te ama como você é. Quantas pessoas não aceitam a própria aparência? Quantas pessoas não gostam do cabelo que tem, da aparência, do olhar, do corpo, da cor? Aceite-se, ame-se, porque Deus te ama, porque senão você não vai ter paz com você. É até engraçado dizer isso, mas olha, você tem que gostar de você, porque onde você for, você vai estar. Não é verdade? Você pode fugir de todo mundo. Você é casada, pode fugir até do marido. Vou visitar minha mãe, fica uma semana. Mas de você, você não foge. Você está sempre. Onde você for, você estará, né? É até engraçado, mas é real, né? Eu estou conjugando os verbos do jeito que precisa ser conjugados. Onde você for, você vai estar, sabe? Então, é preciso buscar essa paz com você mesmo. Gostar de você. Padre, mas eu pequei. Você não é só pecado. E não se esqueça que o seu pecado, a sua fragilidade é uma gota. A misericórdia de Deus é um mar. Deixa esse mar dissolver essa gotinha da sua fragilidade. Porque tem pessoas que têm um senso de perfeccionismo muito grande. No fundo, às vezes até motivado pelo orgulho, né? A pessoa diz, eu não posso errar. Onde já se viu eu errar? Aí ela erra, e às vezes a dor dela não é nem por ter ofendido a Deus, mas é por ter ferido esse senso de perfeccionismo, né? E ela quer se punir inconscientemente por não ter sido perfeita. Mas alto lá, pega leve com você mesmo, com você mesma, vive a paz com você e trabalhe, filho, filha, para se perdoar em Deus. Não é somente algo que você faz, é algo que você faz no Espírito Santo, né? A cura interior é tão importante nesse sentido. Eu preguei há poucos dias atrás, acampamento Curados para Amar aqui, né? Falando da cura interior, é tão importante. Esses dias eu fiz até uma série de vídeos no meu canal no YouTube sobre isso. A importância de se ver como Deus te vê, né? Se enxergar como Deus te enxerga, para começar a se ver como um filho amado. Você não joga fora um filho porque ele fez uma bagunça. Você não joga na patente da descarga, Deus não defenda, né? Porque ele quebrou um copo. Não, não. Deus também não age assim com você. Então mantenha a paz com você. E a terceira dimensão, mantenha a paz com os outros. É desafiante essa, não é? Todas são, óbvio, mas essa, às vezes, é um calcanhar, é o nosso calcanhar de Aquiles ali, né? Como diz a mitologia grega, porque é difícil manter a paz com os outros. Talvez você trabalhe num ambiente carregado, né? Talvez a sua família muitas vezes se torna pesada, você se convive com alguém que critica muito, né? Alguém que fala alto com você, alguém que está sempre ressaltando as suas falhas, é difícil. Mas mantenha a sua paz com os outros. Gente, a paz é um dom muito precioso e a gente tem que se esforçar para mantê-la. Porque uma alma sem paz e um coração sem paz produz menos, reza mal,
dorme mal, desconta na comida ou em outras coisas, né? Quantas pessoas bebem demais porque estão sem paz e descontando na bebida, na comida, né? E como fazer para manter a paz com todo mundo? Uma coisa que eu tenho aprendido. Se você quer manter a paz com as pessoas, em primeiro lugar, aprenda a dar a sua opinião de forma restrita e sábia, discreta. Não é tudo que você pensa das pessoas que você tem que falar. Tem gente que acha que tem que corrigir o mundo, né? Corrige-te a ti mesmo, como dizia Aristóteles, né? E estarás fazendo um grande favor para o mundo. Dê a sua opinião de forma restrita. Porque é bem verdade que a maioria das pessoas que pedem a nossa opinião, elas não querem saber a nossa opinião. Elas querem que nós concordemos com elas. A maioria das pessoas te perguntam como é que está meu cabelo. Ela não vai mudar o cabelo dela. Ela só quer que você fale, está lindo, meu amor. Né? Então, não é que você vai ficar armado ou vai ser desonesto. Não é isso. Mas aprenda a ser discreto, guarde a sua opinião para você e fale quando for necessário. Mas coloque a sua opinião de forma restrita, de forma sábia, né? Não é tudo que você acha que você tem que falar. Porque tem gente que é assim também. Esses dias uma pessoa falou assim, ai padre, eu fico irritado, falo tudo com a minha esposa e logo depois eu estou bem, eu tenho que falar. Eu falei, você está bem, mas você deixou ela mal, né? Tudo bem, tem gente que fala assim, eu tenho que falar, eu tenho que resolver, eu falo o que eu penso. Tudo bem, você fala o que você pensa, você resolve no teu coração, mas machuca 15 pessoas, né? E depois de um mês você fala, fulano me tratou mal, não sei por quê, porque você está batendo nele todo dia, né? Ficando bem, à custa de tornar o outro mal. Então, a mansidão cabe aqui e a paz, né? E também a paciência, né? Você viu que a palavra falava, né? Seja paciente no ensinar. Sobretudo quem ensina, né? Um pai, uma mãe, um padre. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, quando eu estava ensinando também uma amiga a dirigir, como você tem que ter paciência, né? Para ensinar a pessoa a dirigir. Às vezes eu falava para a menina, pisa na embreagem, ela pisava no freio. Às vezes eu falava, pisa no freio, pisava no acelerador. Graças a Deus que era um campo, né? Isso há muito tempo atrás, né? Um campo aberto, não era nem da Canção Nova ainda. Eu falei, que bom, né? Só tinha pé de soja. Eu falei, pode atropelar o soja tudo, depois tá, gente. Eu faço aqui ó, o velório dos benditos. Mas imagina, né? Tem que ter paciência. Você ensinando um filho, tem que ter paciência. E o filho é interessante, eu tenho observado, né? O pai e a mãe estão batendo numa tecla, batendo, parece que não entra na cabeça. De repente faz assim, ó. O que você ensinou entra e ele vai absorver. E claro, ele vai dar a resposta do jeito dele, né? Com o temperamento dele, com a geração dele, a faixa etária dele que é outra, né? Não é a sua, mas funciona. A educação é algo que funciona. Mas é algo que precisa ser repetido, né? Repetitio mater scientiae, né? Dizer os latinos. Essa repetição é a mãe do aprendizado, da sabedoria, da ciência, né? Então, é preciso ter paciência para ensinar. Paciência com os outros. Paciência para não falar tudo o que você pensa. Porque tem gente que acha que é virtude. Eu falo tudo o que eu penso. Nem sempre é virtude, tá, filho? Nem sempre. Guarda para você, sobretudo se o que você pensa não é verdade, não passa na peneira da caridade, da verdade, né, da humildade. Talvez você está pensando, mas você não está pensando a coisa certa. Então os outros não são obrigados a ouvir, né, o que você está pensando e que não é legal, né? Às vezes não é legal. Então manter a paz com Deus, manter a paz consigo e manter a paz com os outros. E também, já caminho para a conclusão, afirmando que é preciso manter a paz em meio à tempestade. Sabe, quando você mantém a paz em meio à tempestade, você se torna uma pessoa poderosa. E o inimigo não sabe nem o que fazer com você. Porque ele é o grande ladrão da nossa paz. Quando você se desespera e se irrita, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer e planejou. E eu digo para você, as tempestades vão vir, elas virão. Umas são curtas, outras longas. Umas mais intensas, outras mais fracas, outras imprevistas, não previstas. Você está no mar e vem a tempestade. Mas é no meio da tempestade que você tem, que eu tenho, que manter o nosso foco, o meu foco em Deus e a minha paz. Porque tem gente que acha que só vai ter paz na sexta-feira à tarde, no domingo, no feriado, nas férias, quando vem o pagamento. Estou em paz, para agora eu vou gastar, torrar tudo. Dura um dia e meio e está lá, olha no saldo da conta, 1,50. Acontece, né? Calma, não é só no dia do pagamento, das férias e no domingo, no feriado que você tem que ter paz, é todo dia. E como você mantém a paz todo dia? Em primeiro lugar, uma coisa essencial para que você mantenha a paz, a oração. Ninguém tem paz se não reza. Quem não reza não tem paz.
Pode ter momentos de calma, mas não tem paz. Porque a paz é algo que vem de dentro, que só Deus dá. Paz é fruto de uma vida de oração. Paz é fruto de uma vida com Deus. Outra coisa que mantém a sua paz: o silêncio. Como eu falei, dê a sua opinião de forma restrita. Não fale de tudo que você pensa, que você acha, que você quer. Às vezes, o seu silêncio vai ser um ouro que vai manter a preciosidade da sua paz, né? Importante. Outra coisa que te ajuda demais a manter a paz: o contato com a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Por quê? É muito importante, porque tem gente que não lê a Bíblia, mas fica vendo série, fica lendo tanta coisa e tendo a consciência deformada por coisas. Estou dizendo que toda série é ruim, óbvio, mas existem séries que trabalham com valores que são contrários ao Evangelho, que são contrários ao Deus da paz, e literaturas e novelas, e você está se alimentando só daquilo e não lê a palavra. Como é que você quer pensar como Deus se você não se alimenta de Deus, né? Então, às vezes, é bom dar um passinho para trás e começar a ler mais a palavra. Isso molda a sua mente, a sua consciência para você ser uma pessoa de paz, para você seguir o Deus da paz, né? Importantíssimo, contato diário, estudo bíblico diariamente, para manter a sua paz, né? Uma outra coisa que o padre pode citar aqui como um conselho precioso para você manter a sua paz: evite conflitos desnecessários. O sábio, a sábia, ele escolhe muito bem as guerras que ele tem que lutar. Porque não é toda guerra que você tem que lutar, nem toda guerra é tua, nem toda batalha é tua. Então escolha bem as guerras que você tem que lutar. Porque se você for entrar em toda guerra, veja bem, você vai perder a sua munição, né? Você vai levar muito tiro e chega uma hora que a hora que chegar a guerra verdadeiramente digna e necessária, você não tem mais energia. Você já gastou antes, né? Não fuja das guerras que você tem que lutar, né? Esses dias eu estava fazendo um estudo da armadura do cristão, Efésios 6, eu achei tão interessante, não sei se os irmãos já perceberam, que São Paulo fala de várias vestimentas para o corpo, o escudo, a couraça e tal, mas São Paulo não fala de nenhuma proteção para as costas. Por quê? Porque Deus não espera que os seus filhos fujam da batalha. Se a batalha está ali, você tem que enfrentar. Nenhuma proteção para as costas. Por quê? Porque o cristão vai de frente. Ele enfrenta, né? Enfrentar, no prefixo en, enfrentar já quer dizer, eu vou bater de frente, vou enfrentar a batalha que eu preciso enfrentar. Se você precisa enfrentar, vai com tudo. Mas escolha bem as guerras que você tem que lutar. Não é toda guerra, filho, filha, que você tem que lutar. Não é. E muitas vezes a gente perde a paz porque nós entramos em conflitos desnecessários. Nós entramos em conflitos que não são nossos. E nós entramos em conflitos que não valem a pena. E às vezes, por exemplo, quem vai ficando mais velho, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, né? Idosos que souberam aprender com a vida também, né? Porque tem pessoas às vezes que envelhecem e não amadurecem, acontece também, né? Tem 80 anos e comportamento de 15. Mas é tão gostoso você conversar, eu gosto muito de conversar com padres mais velhos, por exemplo, eu sou sacerdote, né? E às vezes você conversa com um padre de 80, 70 anos, né? Você vê que é uma pessoa experimentada, que ele já entendeu quais são as lutas que ele precisa viver. As lutas que ele precisa enfrentar. Ah, não, padre, não mexe com isso aí não, padre. Ele fala, às vezes, para nós que somos padres mais novos, né? Não, não faz isso não, deixa para lá. E você vai passando o tempo, você vai percebendo que a pessoa tem razão, né? Porque ela viveu, ela passou por lá. E talvez tenha brigado muitas dessas lutas desnecessárias e se desgastado, né? Uma luta que é extremamente desnecessária é a luta contra as pessoas. Por exemplo, você que é casada, o seu marido não é seu adversário, ele é seu parceiro. Sua esposa não é sua adversária, ela é a sua parceira, né? Se você está lutando contra a esposa, contra o filho, está tudo errado. Já é a batalha errada. Você tem que lutar pela esposa, pelo filho, para que Deus o toque, para que Deus o liberte da cegueira, da surdez, do vício, da cegueira, da surdez espiritual. Talvez ele está num caminho errado, mas não é contra ele que a gente luta. É contra o vício que o aprisiona, contra a realidade negativa ali que rouba essa pessoa, né, da sanidade, de Deus, do bem, não é? Então, escolha bem as batalhas. Talvez você que está me ouvindo, filho, filha, está me assistindo, talvez você estava já decidida hoje travar uma batalha lá no seu trabalho. Talvez você estava decidida já hoje já travar uma batalha com aquele funcionário, ou com aquele patrão, ou com a sogra. Olha, eu digo para você, Nora, lutar com a mãe do seu marido nunca vai ser uma boa coisa, nunca vai ser um bom negócio, porque ela é a mãe do seu marido,
O que você vai fazer? Você vai pedi-lo de ver a mãe? Né? Talvez você estava decidida a entrar nessa briga com seu irmão, com seu cunhado. Calma, dá um passinho para trás, seja mais manso. Calma, esse coração agitado aí, é com você mesmo que eu estou falando, é você. Acalma esse coração agitado, ó. Dá uma respiradinha aí, viu? Calma, acalma esse coração. Talvez não é essa luta que Deus quer para você. Você não tem que entrar nessa luta. Essa batalha não é tua. Para que você vai gastar energia com isso, né? Dá um passinho para trás, acalma o seu coração, né? Deixa Deus ser Deus, deixa Ele trabalhar no tempo dEle, do jeito dEle. Você não está rezando pelo seu filho? Você não está rezando pelo seu marido? Acredita que Deus está fazendo. Mas Deus não vai transformar o teu marido numa cópia sua, porque o teu marido tem outro temperamento, ele é homem, ele pensa diferente, né? Ou a sua esposa, mulher, pensa diferente de você, marido, né? Então Deus vai fazer a obra nele a partir do que ele é e a partir do que Deus tem para ele. Mas crê, você não está rezando pela pessoa? Calma esse coração agitado e confia, Deus está fazendo a obra. No tempo de Deus e no tempo da pessoa, né? Então acalma esse coração agitado, confia em Deus e mantenha a sua paz e a mansidão, porque é assim que você vai deixar espaço para o Senhor agir. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão abençoada nessa manhã. Muito obrigado porque essa palavra, Senhor, tem sido direção, já está sendo direção, já é direção para muitas pessoas nessa manhã. Obrigado porque o Senhor está desarmando muitos corações. A imagem que me vinha era de uma bomba relógio sendo desarmada. E eu sinto que é isso, que o Senhor está com o Espírito Santo nessa manhã, está desarmando muitos corações que estavam sem paz. Corações dispostos a assumirem guerras erradas, batalhas que não eram suas. Corações agitados, apressados, sem paz. O Senhor está desarmando esse coração, que era uma bomba relógio. O Senhor também está tocando na mente de muitas pessoas, acalmando muitas mentes agitadas, ansiosas. Essa agitação, essa pressa estava confundindo seus pensamentos, suas emoções. O Espírito Santo está acalmando sua mente, suas emoções agora. Eu sinto o Senhor curando uma pessoa que você teve uma briga muito forte com a sua cunhada, chegou até a ter agressão. O Senhor está curando e acalmando o seu coração e a partir de hoje o Senhor te pede, reze por essa cunhada e deixe eu fazer a obra. Tire essa maldade, essa mágoa do seu coração. O Senhor também está curando pessoas que quando crianças apanharam muito dos pais, sofreram abusos, viram pais e mães brigando, às vezes até fisicamente se atingindo, agressivamente, se batendo, e você internalizou isso quando criança e cresceu com esse padrão de comportamento. Desculpa a palavra, mas com sinceridade e caridade eu digo, você cresceu com esse padrão de comportamento estúpido, machucando as pessoas, falando sempre coisas ruins. Mas o Senhor está tocando o teu coração, acalmando você, desarmando esse comportamento estúpido e agressivo dentro de você. Pessoas estão sendo despertadas de um sono espiritual agora. Eu sinto o Senhor curando pessoas que viram coisas muito difíceis na sua história e se tornaram muito defensivas, muito maliciosas, muito negativas. O Senhor está curando o teu coração, você que viu essa pessoa morrer, você que presenciou um estupro,